Fala galera, hoje é dia de 1 Samuel 18, vamos lá. Amizade de Jonatas para com Davi. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos do servo de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. O cântico das mulheres indigna Saul. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes, e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Saul intenta matar Davi pela astúcia. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu, e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Mical, a filha de Saul, ama Davi e casa com ele. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos falar em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, só consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus, e anunciaram seus servos essas palavras a Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi.
de que fosse genro do rei, porém ainda os dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu ele com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens, e Davi trouxe os seus prepulsos, e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher sua filha, e viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Bom, galera, 1 Samuel 18. Amanhã 1 Samuel 19. Falou!